Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifaciar Araucária, professora Alexandra. Essa aula é uma aula de revisão para nossa disciplina de arte. Começo conversando com vocês acerca da importância da arte para a formação dos nossos alunos, entendendo que entre os elementos que a gente precisa trabalhar dentro da área, né, de arte, do componente curricular de arte, nós o abordamos a partir de uma visão crítica da realidade, um olhar sobre o sensível e um olhar sobre a ampliação do repertório linguístico e artístico dos nossos alunos, certo? O componente curricular arte, ele é específico dentro da BNCC, então, embora nós possamos trabalhar de forma transversal com temas ou com linguagens artísticas ao longo da nosso trabalho como professores, então, assim, é possível você trabalhar com música dentro de língua portuguesa, é possível trabalhar com texto teatral em língua portuguesa, é possível que a gente trabalhe com dança ou com música, com os pequenos, né? Quando a gente pensa lá no repertório cultural das canções infantis, né? Das danças que fazemos com as crianças, os movimentos, mesmo que nós estejamos trabalhando com a disciplina de arte. Mas o componente curricular arte existe no nosso currículo e ele tem um conteúdo específico. Nesse sentido, ele está dividido em 4 linguagens, né? Então, assim, artes visuais, dança, música e teatro. Essas linguagens, elas se articulam e articulam diferentes saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos. Envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre as formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e a subjetividade se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em arte. Então, diferente do que acontecia em outros momentos históricos no ensino da arte, em que havia uma predominância do ensino da técnica sobre essas outras questões que acabamos de mencionar aqui, a sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades, hoje nós temos um olhar diferente para o fazer artístico. Dentro da BNCC, a BNCC vai propor algumas dimensões do conhecimento de arte ou dimensões do conhecimento artístico. Eles estão ali, eles são 6, né? E eles estão de forma indissociável e simultânea, caracterizando a singularidade da experiência artística. Diferente das outras disciplinas e de outros conhecimentos da humanidade, o conhecimento artístico é muito singular. Essas dimensões elas vão perpassar os conhecimentos das artes visuais, da dança, da música e do teatro, e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Então, não se trata de eixos temáticos ou de categorias, mas de linhas que são maleáveis, que se interpenetram, constituindo a especificidade e da construção do conhecimento de arte na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem para se trabalhar com ela no campo pedagógico. A primeira delas é a criação. Essa questão ela vai aparecer como o fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e constroem. Trata-se de uma atitude intencional, investigativa, que confere materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações, em processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico, processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações. A crítica refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento de relações
por meio de estudo e da pesquisa entre as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento, propositivos envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais. A crítica é o que nos permite olhar para uma obra de arte, seja ela de qualquer linguagem, e dizer se achamos que aquilo é bom, se aquilo é ruim, se é bonito, se é estranho, se nos causa algum tipo de sentimento ou emoção. Isso é fazer uma crítica a uma obra de arte. Temos também a estesia. Essa é uma novidade dentro da BNCC. A estesia, ela refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomada como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade, emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto, é o protagonista dessa experiência. A expressão refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com os elementos constitutivos de cada linguagem e dos seus vocabulários específicos e de suas materialidades. A fruição, que refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica a disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais, oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Por fim, a reflexão, que refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor. Pensando aí nas 4 linguagens, as artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais nos diversos tempos históricos e contextos sociais que têm a expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana. As artes visuais possibilitam que os alunos explorem múltiplas culturas visuais, dialoguem com as diferenças e conheçam outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas. A prática do pensamento visual, tornado visível na forma e matéria, é a linguagem visual. Pesquisa e leitura da estrutura e elementos constitutivos, que são o ponto, a linha, forma, cor, dimensão. Experimentação nos modos de linguagem visual, que são o desenho, a pintura, a escultura, a gravura, e o manuseio e seleção de materiais. Na dança, a dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis implicadas no movimento dançado. Os processos de investigação e produção artística de dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando relações entre corporeidade e produção estética. Ao articular esses aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento dançado ao próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo. Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios, corpus versus mente, o popular versus erudito, a teoria versus a prática, em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.
Na linguagem da dança, estamos praticando o pensamento sinestésico, tornado presente por meio da ação corporal. Aprender a estrutura e o funcionamento do corpo. Criar, improvisando movimentos expressivos a partir de diferentes formas corporais e perceber e ler as soluções expressivas encontradas pelo grupo para comunicar o movimento. Temos ainda a música, que é uma expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganha forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. A ampliação e produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação, criação de materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo possibilita vivenciar a música, interrelacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentados para sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade. Dentro da linguagem musical, praticamos o pensamento musical, imaginando e relacionando e organizando sons e silêncios no contínuo espaço-tempo. Então, os parâmetros do som, composição, improvisação, interpretação, a estrutura da linguagem musical e seus elementos constitutivos, os modos de notação e registro musical e a prática da escuta musical. O teatro, que seria a última linguagem que nós vamos abordar, instaura a experiência artística multissensorial, de encontro com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é locus da criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos, distintos de si próprios por meio do verbal, não verbal e da ação física. Os processos de criação teatral passam por situações de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações, caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores. O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a criação. Tudo isso para ser trabalhado a partir da abordagem triangular, que é uma abordagem dialógica e ela, na qual nós podemos fazer escolhas metodológicas a partir da contextualização, da apreciação e da produção ou prática. Tá bem? Muito obrigada a todos vocês. Beijo grande. Até a próxima.